Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Começa agora mais uma edição informativa do Mundial Telenotícias. Acompanhe. A Polícia Federal capturou na Hungria um brasileiro suspeito de ser um dos maiores traficantes internacionais. Ele estava foragido desde 2020 e é acusado de comandar uma organização de tráfico de cocaína para a Europa. Em cooperação com a Interpol, a polícia brasileira prendeu Sérgio Roberto de Carvalho, chamado pela imprensa de Pablo Escobar brasileiro, um ex-policial que usava documentos falsos para burlar autoridades europeias. The Hungarian Rapid Response Police National Bureau of Investigation, in close cooperation with the Hungarian Counter-Terrorism Center, arrested in Budapest one of the world's most wanted drug dealers. The criminal organization led by the Brazilian person responsible for smuggling at least 45 tons of cocaine in the period of 2017 and 2019. Ele chegou a ser detido na Espanha com uma identidade falsa, mas respondeu em liberdade depois de pagar fiança. Em 2020, simulou a própria morte por Covid-19 com um certificado falso para se liberar da justiça. A ordem de prisão cumprida tinha sido emitida há 2 anos no âmbito da Operação Enterprise, que permitiu a apreensão de mais de 500 milhões de reais da organização. E o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso nesta quarta-feira. E a prisão dele foi decretada pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal por suposta corrupção e tráfico de influência para favorecer aliados de pastores evangélicos com recursos públicos. Em nota, a Polícia Federal informou que foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação de verbas públicas. O jornal Folha de São Paulo revelou em março um áudio em que o ministro garantiu que, a pedido de Bolsonaro, daria prioridade à liberação de recursos destinados à educação para municípios governados por amigos de 2 influentes pastores. Ribeiro renunciou ao Ministério da Educação em 28 de março, uma semana depois de estar no centro do escândalo e com a investigação que determinou sua prisão nesta quarta-feira, aberta por decisão do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, que em março disse que colocaria a cara no fogo por Ribeiro e chamou a acusação de covardia, tentou se desvincular do ex-ministro nesta quarta-feira. Em uma entrevista, o presidente disse que Ribeiro deve responder por seus atos e disse que o caso vai respingar nele. Milton Ribeiro assumiu suas funções em julho de 2020 no governo de Bolsonaro, que chegou ao poder apoiado pelo eleitorado evangélico. Além do ex-ministro, a polícia tenta cumprir outras 4 ordens de prisão e 13 mandados de busca nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e no Distrito Federal. O crime de tráfico de influência tem uma pena prevista de entre 2 e 5 anos de prisão. A PF disse que outros possíveis crimes, como corrupção passiva e prevaricação, também estão sendo investigados. Os líderes da extinta guerrilha Farc admitiram culpa pela primeira vez diante das vítimas de mais de 21 mil sequestros pelos quais foram imputados. Eles falaram em uma audiência no tribunal que julga os piores crimes do conflito colombiano. O último comandante da antiga guerrilha deu início ao reconhecimento. Em nome dos 13 mil combatentes que depuseram suas armas, Rodrigo Londonha, conhecido como Timochenko durante o conflito, aceitou a responsabilidade individual e coletiva frente a um dos crimes mais abomináveis cometidos pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Con dolor en el alma, venimos a esta audiencia
a reconocer, y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad e crimes de guerra. As vítimas terão 15 dias para fazer suas observações e a previsão é que, em 3 meses, os magistrados vão estabelecer as sanções. Segundo o acordo em Havana, os guerrilheiros devem oferecer reparação às vítimas e dizer a verdade para evitar a prisão. A cidade de Moscou mudou nesta quarta-feira o endereço oficial da Embaixada dos Estados Unidos. A mudança veio para homenagear os separatistas pró-Rússia da Ucrânia como uma forma de criticar o apoio de Washington a Kiev. Em um comunicado, a prefeitura da capital russa informou que a representação diplomática tem um novo endereço oficial. Agora a embaixada fica no número 1 da Praça da República Popular de Donetsk, homenagem a um dos territórios separatistas do leste da Ucrânia, que a Rússia reconheceu como independentes em fevereiro, antes de atacar o país vizinho. Segundo a prefeitura, a mudança de nome do endereço foi adotada após uma votação online organizada pelas autoridades de Moscou, que teve a participação de 278.684 pessoas. A mudança lembra uma medida similar adotada nos Estados Unidos em 2018. Na ocasião, parte da avenida onde fica a embaixada russa em Washington foi rebatizada em homenagem a Boris Nemtsov, um opositor russo assassinado em 2015 nas proximidades do Kremlin. E o presidente americano Joe Biden disse que planeja conversar com o colega chinês Xi Jinping. As conversas mais recentes entre os dois líderes foram em 18 de março, quando Biden alertou Xi sobre a inconveniência de ajudar a Rússia na invasão da Ucrânia. Sob o mandato do presidente Donald Trump, tarifas de 25% foram impostas às exportações chinesas no valor de bilhões de dólares. A medida era politicamente popular na época, mas com a inflação atingindo máximas de 40 anos nos Estados Unidos, Biden tenta agora encontrar maneiras de aliviar a pressão sobre os preços e disse que está considerando cortar as tarifas. Uma ligação entre Biden e Xi num futuro próximo já era esperada, em parte porque as tarifas da era Trump devem expirar em julho, a menos que sejam renovadas. Mais de 900 pessoas morreram e outras 600 ficaram feridas em um terremoto no sudeste do Afeganistão na madrugada desta quarta-feira. Segundo as autoridades locais, o número de vítimas deve ser bem maior. Os tremores com 5,9 graus de magnitude aconteceram a 10 quilômetros de profundidade em uma área de difícil acesso perto da fronteira com o Paquistão e atingiram principalmente as províncias de Paktika e Khost. Um segundo tremor de 4,5 graus de magnitude aconteceu na mesma área e com poucos minutos de intervalo. O terremoto foi sentido em várias províncias da região, assim como na capital Cabul, que fica a 200 quilômetros ao norte do epicentro, e no Paquistão, onde ainda não foram relatados danos ou vítimas. O Afeganistão registra terremotos com frequência, em particular na região de Hindu-Kush, que fica na fronteira com o Paquistão, na união das placas tectônicas eurasiática e indiana. As catástrofes podem ser devastadoras devido à pouca resistência das casas nas regiões rurais do país. E enquanto maridos, irmãos e parentes homens estão no front, algumas mulheres ucranianas também se preparam para conter o avanço do exército russo. Em Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, um programa de treinamento de combate urbano ensina ao público feminino habilidades com armas e técnicas de guerra. Цивільних дається трошки тактики. Чому? Тому що ми всі знаємо, що коли переходить, скажімо так, входять в місто, то йдуть вуличні бої. І ці вуличні бої проходять у досить незручних становищах, розбитих будинках, підвалах, магазинах. Вже щось вмієш, вже не так страшно той автомат брати, бо і чоловік військовослужбовий, і батько військовий, брат військовослужбовець, і зброя, як коли вони вдома, я вже розумію, як її можна хоча б переставити з міста на місто. Até pouco tempo, o programa costumava treinar militares ou combatentes de defesa territorial.
mas é cada vez mais comum a apresentação de mulheres para se prepararem caso as forças russas entrem na cidade. Sob lei marcial, o treinamento é gratuito para todos os moradores de Zaporizhzhia. Desde que a invasão russa começou, em 24 de fevereiro, cerca de 4.000 pessoas foram treinadas no centro. E depois do intervalo, voltamos com mais informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros clipes de série no Brasil. Senta bola, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A resposta policial para neutralizar o assassino de 19 crianças e 2 professoras em uma escola de Uvalde, no Texas, em maio, foi um fracasso. Foi o que revelou um relatório da polícia americana. A afirmação foi feita pelo chefe da segurança do Texas, Stephen McCraw, perante uma comissão de investigação do Senado. Ele admitiu que a polícia esperou muito tempo para intervir. There's compelling evidence that the law enforcement response to the attack at Robb Elementary was an abject failure and antithetical to everything we've learned over the last 2 decades since the Columbine massacre. O funcionário ressaltou que o único que impediu o grupo de agentes comprometidos de entrar nas salas 111 e 112 foi o comandante local, que decidiu colocar a vida dos policiais à frente da vida das crianças, em referência ao oficial Pete Arredondo. Senadores americanos revelaram um projeto de lei para restringir o acesso a armas de fogo. É um esforço bipartidário para conter a epidemia de violência armada que assola o país. Os legisladores chegaram a um pacote de reformas limitado, mas que é considerado o primeiro controle federal significativo em uma geração. Em um comunicado, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que a legislação urgentemente necessária é um avanço e vai salvar vidas. Os senadores se mostraram confiantes de que o texto vai receber apoio suficiente entre os colegas para chegar às mãos do presidente Joe Biden já na próxima semana. Os congressistas se viram pressionados nas últimas semanas após 2 crimes chocarem o país em maio: o assassinato de 19 crianças em uma escola no Texas e de 10 afro-americanos em um supermercado no estado de Nova York. A última lei federal de controle de armas foi aprovada em 1994 e proibiu a fabricação para uso civil de fuzis e câmaras de alta capacidade. Mas expirou 1 década depois, sem que novas reformas passassem, apesar do aumento do número médio de tiroteios diários, que este ano chega a 11, de acordo com o Gun Violence Archive. O grupo bipartidário de senadores já havia concordado em 12 de junho pelo aumento das verificações de antecedentes para compradores de armas com menos de 21 anos e mais recursos para programas de saúde mental e segurança escolar. Tremendo susto! Um avião de passageiros pegou fogo ao pousar em Miami. De acordo com as autoridades, o incêndio aconteceu na chegada ao aeroporto americano devido a um problema no trem de pouso. Os bombeiros de Miami disseram que 3 pessoas foram hospitalizadas, mas nenhuma morte ou ferimento grave foi relatado entre os 140 passageiros a bordo. A Red Air, uma companhia aérea dominicana de baixo custo lançada em novembro de 2021, disse que o avião estava chegando de Santo Domingo, capital da República Dominicana, quando encontrou dificuldades técnicas. A agência do governo americano encarregada de investigar os acidentes da aviação civil anunciou o envio de uma equipe de especialistas para o local. Os deputados israelenses aprovaram nesta quarta-feira
uma leitura preliminar de vários projetos de lei que propõem a dissolução do parlamento e a organização de novas eleições. Os projetos receberam a aprovação da grande maioria dos deputados. O texto final deve ser apreciado em comissão e vai ser objeto de várias leituras na Câmara. Na segunda-feira, o premier israelense Naftali Bennett e o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, anunciaram a intenção de dissolver o parlamento depois de esgotar todas as tentativas de estabilizar a coalizão de governo. Bennett e Lapid conseguiram formar em junho de 2021 uma coalizão única na história de Israel, composta por partidos de direita, centro, esquerda e, pela primeira vez, por uma formação árabe. O objetivo era encerrar 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu, líder do partido de direita Likud. Até que a dissolução seja feita, a oposição pode tentar reunir 61 deputados para obter uma maioria que poderia evitar eleições e pedir uma formação de um novo governo. Supostos jihadistas massacraram mais de 130 civis nas cidades vizinhas do centro de Mali. São os mais recentes assassinatos em massa na região do Sahel. Autoridades locais relataram cenas de assassinatos sistemáticos cometidos por homens armados em 3 cidades no Círculo de Bankass, um antigo foco de violência no Sahel. Nohum Togo, chefe de um partido em Bankass, a principal cidade da região, disse que o número foi ainda maior do que os 132 anunciados pelo governo, que culpou os jihadistas afiliados à Al-Qaeda pelos assassinatos. As autoridades nacionais quebraram o silêncio depois que notícias proliferaram nas redes sociais no fim de semana. O governo atribuiu o ataque ao grupo armado do líder religioso Fulani Amadou Koufa. O centro de Mali tem sido atormentado pela violência desde que a organização afiliada à Al-Qaeda surgiu em 2015. Uma grande parte da área está fora do controle do Estado e é propensa à violência por milícias. Desde 2012, o Mali é abalado por uma insurgência de grupos ligados à Al-Qaeda e ao chamado grupo Estado Islâmico. Bebês e crianças começaram a receber a vacina da Moderna contra a Covid-19 em Houston, no Texas. A vacinação infantil veio depois que as autoridades de saúde americanas liberaram a imunização entre 6 meses e 5 anos. No sábado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças autorizaram doses da Pfizer e Moderna para o grupo. A Agência Americana de Medicamentos já havia autorizado o uso emergencial para a faixa etária um dia antes. We're super thrilled. We've been waiting for this for a long time. He's super high risk, so we've been living in a little bubble. Can't do live normal toddler life. Can't do the things that we want to do, and people don't all understand why. But now he has a little armor, and that helps a lot. Families and society, so we're very excited to know that we can start to protect our young kids, keep them safe, keep them from being hospitalized if they do get infected. So this is a huge step in really getting us where we need to be. Com o início da imunização, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a aprovar o uso de vacinas de RNA mensageiro para crianças a partir de 6 meses. As doses aplicadas são menores que as praticadas em adultos. No caso da Pfizer, são 3 microgramas por aplicação, em 3 doses, as 2 primeiras com 3 semanas de intervalo e a terceira 8 semanas após a segunda. Já a Moderna vão ser 25 microgramas em 2 doses com 1 mês de intervalo. Embora crianças sejam menos vulneráveis à Covid, cerca de 480 menores de 4 anos morreram nos Estados Unidos e as taxas de internação aumentaram consideravelmente para a faixa etária durante a onda pela variante Omicron. E o presidente americano visitou uma clínica de vacinação em Washington. Ele considerou a campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 um marco histórico. This is a very historic milestone. A monumental step forward. The United States is now the first country in the world to offer safe and effective COVID-19 vaccines for children as young as 6 months old. And the first time in our fight against this pandemic, nearly every American can now have access to life-saving vaccines. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos autorizaram no último sábado as vacinas anti-Covid Pfizer e Moderna para crianças entre 6 meses e 5 anos.
Dessa forma, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a aprovar o uso de vacinas de RNA mensageiro para crianças a partir dos 6 meses de idade. E mais um minuto de intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O líder da CONAIE, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, pediu que o governo do presidente Guillermo Lasso atenda a alguns pedidos. As demandas servirão para iniciar as negociações para acabar com os protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis. Estas condiciones suponen una serie de voluntad del gobierno nacional para bajar las acciones represivas, derrogar el estado de excepción y la desmilitarización del Parque El Arbolito. Cerca de 10.000 indígenas protestaram em várias partes de Quito, onde houve confrontos entre os manifestantes e a polícia, que tentou dispersar a mobilização com gás lacrimogêneo e jatos d'água. A Aliança de Organizações pelos Direitos Humanos relatou a morte de um manifestante indígena em um confronto com as forças de segurança na cidade amazônica de Puyo, no sudeste do país. Com isso, já são 2 vítimas das manifestações. Na segunda-feira, um jovem morreu ao cair em um barranco durante os protestos. As Forças Armadas manifestaram na terça-feira o apoio ao governo e garantiram que não vão permitir que a ordem constitucional seja quebrada ou qualquer ação contra a democracia. A CONAIE já participou de protestos que derrubaram 3 presidentes entre 1997 e 2005. O principal organizador da Copa do Mundo do Catar anunciou uma demanda recorde nesta quarta-feira, com 1.200.000 ingressos vendidos. Mas eles admitem que é difícil impedir que as empresas aprovem o aumento dos preços. Hassan Al-Tawad, chefe do comitê organizador do torneio de novembro a dezembro, disse que está trabalhando para limitar o exagero de preços, à medida que os custos disparam para as acomodações limitadas na capital do Catar. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que houve 5 milhões de pedidos de ingressos para a final no estádio Lusail, com 80 mil lugares, indicando uma enorme demanda pela primeira Copa do Mundo no Oriente Médio. Funcionários do comitê organizador disseram que houve cerca de 40 milhões de pedidos de ingressos nas 2 fases de vendas online. 2 milhões de ingressos serão vendidos no total, com outro 1 milhão reservado para a FIFA e patrocinadores. Doha, com uma população de cerca de 2 milhões e 400 mil, está se preparando para o grande fluxo de visitantes. O torneio de 32 equipes será realizado em 8 estádios na capital e arredores, pressionando muito a infraestrutura. O Catar diz que haverá 130 mil quartos em hotéis, apartamentos, navios de cruzeiro e acampamentos no deserto, onde haverá 1.000 tendas. Existe o desafio de recriar quartos de hotel em apartamentos que não foram feitos para isso. Então precisamos de sofás, precisamos de camas, precisamos de roupa de cama, colher de chá, garfos, facas. Então sim, é um grande desafio logístico, mas honestamente está quase tudo resolvido. O empresário americano John Textor participou na França de uma cerimônia que marcou a aquisição do Lyon, o tradicional time de futebol local,
foi adquirido pelo Eagle Football Holdings, fundo do qual John é proprietário. Ao lado de Jean-Michel Aulas, presidente do clube desde 1987, Textor falou com a imprensa e recebeu uma camisa personalizada. John va reprendre l'ensemble des actions des deux vendeurs. Personnellement, je participerai aussi de manière partielle à ce rachat d'actions qui va permettre à John de devenir très largement majoritaire, peut-être même un jour complètement actionnaire. I think anything's possible. I want to win this league. I don't like these models like PSG. You know, it's a great team, whatever, great athletes. We all love to watch them, but you know, I think over the next few years we want to go after them. We want to win titles here. We want to win in Europe. Everybody should dream of winning a championship. O acordo prevê a compra da totalidade dos papéis do clube de duas empresas que somavam mais de 40% das ações e uma cessão progressiva da holding familiar de Jean-Michel Aulas, que possui 27,72% das ações. O valor total da operação está calculado em 798 milhões de euros, mais de 4,3 bilhões de reais. Textor ganhou fama no Brasil após adquirir 90% da SAF do Botafogo, mas o americano possui outros investimentos no mundo do futebol, como 40% das ações do Crystal Palace da Inglaterra e 80% do RWD Molenbeek da Bélgica. E um relatório do Instituto de Estudos Econômicos Resolution Foundation, divulgado nesta quarta-feira, alerta que a economia britânica vai levar muitos anos para se ajustar totalmente às consequências do Brexit. O texto afirma ainda que a saída do Reino Unido da União Europeia vai pesar sobre o poder de compra das famílias no longo prazo. A publicação do estudo ocorre no mesmo dia em que autoridades britânicas anunciaram um novo aumento histórico da inflação, que alimenta uma grave crise do custo de vida no país. A pesquisa afirma que o acordo comercial que rege as relações com o bloco europeu vai ter o efeito de reduzir o rendimento das famílias, sobrecarregadas pela fraqueza da libra e pela queda dos investimentos e do comércio. Ao longo da próxima década, o país vai ter uma produtividade 1,3% inferior do que num cenário sem Brexit. Os salários ajustados pelos efeitos da inflação vão cair 470 libras por pessoa por ano, o equivalente a quase R$4.000. O estudo afirma que foi a maior mudança na relação do Reino Unido com o resto do mundo em quase meio século e constata que a saída parece pesar na abertura e na competitividade da economia britânica em geral. As empresas do país tiveram que se adaptar. Por causa da burocracia extra, optam por enviar diretamente para um único país da União Europeia e usar distribuidores no bloco, em vez de exportar diretamente para mercados menores. E o presidente Joe Biden vai pedir ao Congresso americano a suspensão por 3 meses de um imposto federal sobre o preço da gasolina. Os preços dos combustíveis registraram uma disparada no país nos últimos meses. A alta nos preços dos combustíveis gera uma insatisfação profunda sobre os americanos há poucos meses das eleições de meio de mandato. A Casa Branca quer eliminar até setembro um imposto federal de 18 centavos por galão, equivalente a 3,78 litros, e vai pedir aos estados que também tributam combustível na bomba que façam o mesmo para aliviar os consumidores. O preço médio do galão de gasolina atingiu o recorde de $5 nos Estados Unidos, contra $3 um ano atrás. A alta tem consequências para a economia nacional e afeta o índice de aprovação de Biden, atualmente abaixo de 40%. A suspensão do imposto federal, junto com o imposto sobre o diesel durante a temporada de viagens de verão, deve custar $10 bilhões ao Fundo de Infraestruturas de Rodovias, normalmente financiado por esses tributos. Vários estados já adotaram medidas do tipo, como Connecticut e Nova York, mas, de acordo com analistas, 46 estados ainda não anunciaram medidas, entre eles a Califórnia, onde a gasolina tem os maiores impostos e é a mais cara do país. E por aqui encerramos esta edição informativa, mas daqui a pouco tem mais.
Até lá! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.